nós estamos aqui na nossa última live. Estou aqui com a equipe do Núcleo de Obesidade e Tratamento da Obesidade da Endovale. E hoje nós vamos falar sobre o procedimento do momento, que é a gastroplastia endoscópica, né? Vamos começar, Vinícius? Vamos começar. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Vinícius, sou administrador do Núcleo de Obesidade da Endovale. E eu vou estar encaminhando as perguntas aqui hoje para os profissionais responderem para vocês. E se vocês tiverem dúvidas, podem mandar no chat para a gente, tá bom? Eu só queria fazer um convite agora para todo mundo visitar o nosso site, clinicaendovale.com. Lá tem bastante informações sobre todos os métodos que a gente faz na clínica e no núcleo de obesidade, tá bom? E também o nosso Instagram e agora o canal do YouTube. Inclusive, essa live de hoje a gente vai disponibilizar depois lá no canal do YouTube, com todas as perguntas que tiveram na live, todas descritas lá, é só entrar e conferir, tá ok? Vamos começar então. Vou passar para algumas perguntas que o pessoal já mandou para a gente antes. A primeira, vamos começar pela clássica, né? O que que é a gastroplastia? Vou perguntar para a doutora Fernanda, o que que é a gastroplastia? Eu só... Tá dando áudio, tá legal agora? Tá. Tá bom? Só lembrando, nós vamos responder algumas perguntas que já foram mandadas para a gente no Instagram e no final a gente vai responder as perguntas do chat, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa, mandem para a gente no chat que a gente vai responder no final, tá? Bom, a gastroplastia endoscópica, ou a conhecida também sutura endoscópica, nada mais é que uma costura da parte interna do estômago, né? Para a gente poder transformar esse estômago. Então, nós vamos mudar a forma do estômago e diminuir ele de tamanho. A gente diminuindo esse estômago, vai caber menos alimento. O paciente vai se alimentar com menor quantidade de comida, tá? Essa costura, ela é feita toda sem corte, então ela é toda feita por endoscopia, né? Pela boca, a gente entra com endoscópio, que é o aparelhinho de endoscopia, e acoplado com uma máquina de costura. Eu costumo falar que é uma máquina de costura, mas na verdade é um dispositivo de sutura, né, que vai permitir com que a gente dê pontos nessa parte interna do estômago, tá? Esse dispositivo, ele tem um nome, ele se chama Overstitch, eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho, tá? Ele tem essa parte que ele vai por fora do aparelho, vocês estão dando para ver? Ele abre e fecha, e ele abrindo e fechando, ele vai expor a agulha, tá? Dá para ver aí, bonitinho? A agulha abrindo e fechando, é com essa agulha que a gente vai poder costurar a parte de dentro do estômago. Essa pecinha, que parece muito grande, mas ela é pequena, ela vai na ponta do endoscópio, tá? Do nosso aparelho de endoscopia convencional, tá? E isso vai permitir com que a gente entre pela boca e chegue no estômago sem corte. Então, a gente não vai cortar nada por fora da barriga, tá bom? Certo. Pode O falar. aparelho, é que eu já ouvi o pessoal comentando, o aparelho, ele é um aparelho comum de endoscopia, né? Isso daí é acoplado no aparelho, né? Na verdade, hoje, aqui no Brasil, a gente usa um aparelho um pouquinho diferente, ele é um pouquinho maior que o aparelho tradicional, a gente chama duplo canal, né? Mas atualmente já há vários estudos e já está até lá fora do Brasil, já estão até se usando com o endoscópio tradicional, que é o endoscópio que a gente usa normalmente para fazer qualquer tipo de endoscopia, né? Mas atualmente a gente ainda usa o duplo canal, que é um aparelho um pouquinho diferente, mas é muito similar ao aparelho normal que a gente usa de endoscopia, tá? E é importante lembrar que esse dispositivo, ele foi aprovado aqui no Brasil há mais ou menos uns 3 anos, em 2017, né? E ele é um dispositivo que ele pode ser usado para outros fins, né? A gente usa para costurar essa parte interna do estômago, para diminuir esse estômago com fins de restrição. Mas ele pode ser usado para outras finalidades na endoscopia, tá? Eu perguntei também porque às vezes fala que é o mesmo aparelho, um aparelho parecido. As pessoas falam, nossa, mas então por que que é? Isso é uma dúvida que às vezes chega lá na clínica pra gente. Por que que é tão caro? É que assim, o aparelho é um aparelho que já existe na clínica, já é utilizado para outros fins, mas o equipamento não, né? O equipamento ele é Isso. importado e aí ele é caro por conta disso. E Na acaba verdade, esse encarecendo o método. dispositivo, isso, o que mais encarece o método é o dispositivo, ele é importado, né? E ele é de uso único, então a gente descarta esse equipamento todo no final do procedimento, tá? Então, na verdade, por não poder ser reutilizado, é por isso que ele tem um custo maior, tá? Perfeito. Tá ok, então. Quer passar o videozinho? A gente tem um videozinho que eu vou pedir para o Vinícius passar para vocês, para mostrar sobre o método, vocês vão entender um pouquinho, tá? Deixa eu. Na hora que começar, você me sinaliza, Vinícius, por favor. Sim, só um segundinho. Vou colocar aqui no jeito.
Pronto. Começou? Começou. Então, nesse videozinho vocês vão poder ver o aparelho, ele vai entrar, essa parte preta é o aparelho de endoscopia, na ponta dele vai estar o dispositivo de sutura ou de costura, né? Esse dispositivo, ele entra numa porção específica ali do estômago, que a gente chama de grande curvatura, que é a porção onde a gente reduz, tá? A gente faz os pontos, então vai mostrar, dando esses pontinhos e depois puxando o fio, né? Então, a gente vai fazer vários pontos ao longo dessa parte do estômago para que ele fique menor, tá? Ele fica com uma capacidade de 70% menor, então a gente reduz bastante esse estômago, tá? É importante frisar que a gente só mexe no estômago, gente, a gente não vai mexer no intestino do paciente, tá? Então, não tem nenhum fator de desabsorção, a gente só tem fator de restrição. O que é isso? Vai entrar menos alimento, em quantidade, tá? Mas a gente não... Isso, não vai prejudicar, né, a absorção de... Não vai ter nenhum prejuízo na absorção, porque a gente não mexe em nenhum órgão que faz absorção, tá? De nutrientes. A gente, na verdade, só reduz o espaço. Isso é muito importante a gente falar. Acho que deu para ver um pouquinho aí no vídeo, né? Isso, passou. Tem até um nome que eu aprendi hoje até, que é da costura, né? Como é que faz? É como se fosse uma, acho que é pence, Uma pencezinha, né? pence, É isso. verdade. Igual quando você tá com a calça larga e você tem que fazer um ajuste, a gente faz uma pence, normalmente costureira fala uma pence, uma dobrinha. É o que a gente faz na parede do estômago para que ele fique menor. A gente faz uma pence por dentro. É isso mesmo, Vinícius. Bom termo. Então, aprendi hoje. Bom, para quem não conseguiu ver, depois no final a gente passa de novo o vídeo, tá, pessoal? Deixa eu só Opa, doutor Bruno, pode falar. Tudo bem? Boa tarde, doutor Bruno, sou médico cirurgião endoscopista lá da Endovale, do núcleo de obesidade da Endovale também. Queria só complementar o que a doutora Fernanda falou, e vocês viram no vídeo, né, que nesse método, então, assim, não tem corte nenhum, nem do lado de dentro, nem do lado de fora, né? Então, a gente não retira, não remove nenhum pedaço do estômago. O que a gente faz, igual a doutora frisou, na verdade, a gente vai dobrando o estômago, né? Então, como se a gente fizesse isso com o estômago, reduzindo o tamanho dele, né? Então, uma das vantagens do método, como não tem corte, a gente não vai remover nenhum pedaço do estômago, né? A recuperação é muito mais rápida. Isso é uma dúvida frequente, né? Se a gente vai tirar um pedaço do órgão, né? Isso não acontece, né? A gente vai fazendo essas dobras, essas pences, para justamente dobrar sobre ele mesmo, para a gente que não precisar tirar um pedaço dele, né? Obrigada, Bruno, isso mesmo. Maravilha. Vamos seguir, então. Bom, vou para a próxima pergunta. É uma pergunta também que bastante gente faz, que tem muita gente que às vezes tem convênio, né? E ela já tem um psicólogo, já faz terapia fora. E aí eles perguntam, se eles já fazem terapia, eles precisam fazer um acompanhamento psicológico lá com a gente no núcleo? Essa pergunta eu vou direcionar para a doutora Vivian. Gente, boa tarde. Então, sou Vivian, psicóloga do núcleo, né, de obesidade. Essa pergunta realmente ela é muito frequente. Na avaliação, os pacientes já fazem, né? Eles perguntam Vi, eu posso te interromper um minutinho? Claro. Que acho que é importante eu não falei um detalhe no começo, acho que é importante. Lá no núcleo, né, toda essa equipe que vocês estão vendo, a gente faz um tratamento, né? A gente não faz só o procedimento. Então, por que a gente está falando do psicólogo, nutricionista, o médico? Lá a gente faz um tratamento com a equipe. Então, o paciente faz um método aliado a consultas com essa equipe, né? Que é com o objetivo de mudar hábito, né? Que é a grande reeducação. Então, por isso, a avaliação psicológica e o acompanhamento psicológico são importantes, né? Isso é uma coisa muito importante, que é um diferencial nosso, né? Que a gente tem a equipe interna, a gente trabalha junto, não é só faz o método e depois vai no nutricionista e vai no psicólogo. Não é isso. Todo trabalhado lá dentro. É um trabalho em conjunto. Em conjunto. Perfeito, é isso mesmo. Essa, então, é uma pergunta muito comum, né? Eu já faço terapia, eu preciso vir aqui também, né? E eles perguntam para a gente, né? Sem nenhuma dificuldade. E é bem legal a gente explicar o motivo, né? Sim, precisa fazer o acompanhamento com a gente também. A psicoterapia é um tipo de tratamento para várias questões pessoais, totalmente diferente, né? Lá no núcleo, o nosso acompanhamento psicológico, ele é direcionado para a perda de peso. Então, ele é direcionado para a avaliação do comportamento desse paciente,
compreender quais as dificuldades ele vai ter no processo, né? Se tem uma ansiedade que interfere, se tem uma questão de autossabotagem, né? Se tem situações estressantes que aí ele vai para a comida. Então, o nosso atendimento ele é focado na perda de peso, diferente de uma psicoterapia, né? E esse trabalho em conjunto faz toda a diferença. Então, quando a equipe toda ela trabalha junto, a gente discute caso a caso, né? Então, a gente vai criando estratégias e ferramentas específicas para cada paciente, né? Não tem algo pronto para todo mundo. Então, o acompanhamento psicológico ele vem para dar todo esse suporte e ampliar a capacidade dessa pessoa de mudar comportamento, principalmente para perda de peso, né? Todo mundo que procura, o nosso núcleo procura porque precisa modificar uma série de hábitos e comportamentos para conseguir essa perda de peso, né? Então, é muito importante. Fazer terapia é super positivo, não há problema algum. Em alguns casos, a gente entra em contato com esse profissional, né, que atende o nosso paciente, para às vezes fazer alguma troca, né, entender um pouco mais do que está acontecendo, mas o nosso trabalho é bem diferente. Psicoterapia e o acompanhamento no núcleo é bem diferente, é muito mais específico. Inclusive, né, bom, sou Laís, sou psicóloga do núcleo, também junto com a Vivian. Eu acho que o que é importante também a gente frisar, né, que em alguns casos a gente encaminha esses pacientes para uma terapia, né, porque a gente começa a identificar alguns pontos importantes que ele precisa também trabalhar além da perda de peso, né, que muitas vezes a perda de peso é a pontinha do iceberg, né, a gente precisa olhar o que tem por baixo, muitas vezes, para dar suporte para essas mudanças, né, então acho que isso é importante. Legal, Isso verdade. mesmo. E assim, até dependendo do caso, da situação e tal, quando vocês detectam alguma necessidade, encaminha até para um outro profissional, até mesmo médico, né? A doutora Fernanda Valia, a doutora Bruna Valia, um caso psiquiatra, que caso precise entrar com alguma outra medicação. Então, assim, a nossa equipe interna é essa, mas não se limita, né? Caso precise de algum outro profissional especializado, a gente vai encaminhar um profissional que a gente conhece, que tem a nossa confiança e nosso jeito de pensar, né? Nossa filosofia, e aí vai tratar a pessoa da melhor maneira possível, né? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. A gente vai associar todos os profissionais e métodos necessários para o sucesso, né? Para a perda de peso acontecer. Então, sempre que a gente identificar que tem algo que está passando, que está um pouco além, a gente vai fazer uma avaliação extra, encaminhar, enfim, procurar outros profissionais para nos ajudarem a fazer com que o seu processo tenha o maior sucesso possível. Maravilha, perfeito, então. Vamos para a próxima? Vamos lá. Próxima pergunta é para a doutora Simone. Preciso fazer dieta líquida igual à bariátrica após realizar a gastroplastia? Vamos lá. Também é uma dúvida muito comum, né? Essa comparação da gastroplastia com a bariátrica, né? Na verdade, o período da dieta, o que vai mudar entre a bariátrica e a gastroplastia? São procedimentos, como a doutora Fernanda falou, totalmente diferentes, né? Na gastroplastia não tem corte nenhum, não tem nenhuma desabsorção, então a evolução da dieta é muito mais rápida, né? Tem a necessidade, sim, da gente fazer uma dieta inicial, uma dieta líquida, que a gente chama de dieta restrita, né? Sem nenhum pedacinho, sem nenhum alimento que possa dificultar essa costura, né? Eu brinco assim, que é como se a gente costurasse um pedacinho da roupa, então, né? Se você colocar um alimento pontudo ali, vai romper e pode correr o risco de perder o procedimento. Então, essa dieta inicial é justamente para que a gente tenha uma boa cicatrização, entre aspas, né? Para que o procedimento ele seja duradouro. E também porque é uma dieta, o único período que eu sempre falo para os pacientes que a gente realmente faz uma dieta, que é no primeiro mês. Mas após um mês, o paciente já está, a gente brinca assim, volta para a vida real, né? Para a vida normal, alimentação geral já, claro, não da mesma forma que ele tinha antes, porque o nosso objetivo é ter uma mudança de hábitos para que ele tenha essa perda de peso de forma muito saudável, né? Então é diferente. Até porque o hábito antigo é que foi que levou a pessoa a ganhar peso, né? Então tem que mudar. Exatamente, isso que é o legal de fazer o acompanhamento, né?
ao longo de todo o processo, a gente tem várias consultas, né? O paciente passa comigo por alguns meses, né? A gente tem esse acompanhamento, e é importante o acompanhamento com a psicóloga junta para a gente entender, né? O porquê que ele teve aqueles hábitos e como a gente vai lidar com essa nossa frustração, né? Agora, em época de quarentena, né, de Covid, muitos pacientes têm essa ansiedade que acaba descontando em cima da alimentação. E eu falo, a gente tem que fazer esse acompanhamento, né? Não fugir, buscar as psicólogas, né? Eu sempre falo para as meninas, mando mensagem, gente, falei para tal pessoa te procurar para a gente, né, buscar outra forma de lidar com essa nossa ansiedade também, né? Até mesmo, né, não só para perder o peso, mas para conseguir manter a perda de peso, né? Sim. Que é o grande objetivo nosso, né? Fazer esse paciente manter a perda de peso, né? Porque perder é fácil, né? Entre aspas, mas o difícil é a gente conseguir manter o peso, né? Perfeito, é isso mesmo. E essa manutenção do peso, ela só vai acontecer se houver essa mudança de comportamento, né? Essas escolhas diferentes, o hábito precisa mudar mesmo. Né? Então, a nossa equipe está aí para dar todo esse suporte, não só para a perda, como a doutora Fernanda falou, mas para manter, né? Sim. Para ter um relacionamento com a comida, né? Para enxergar a comida como sua aliada, né? E não como forma de punição, né? Isso que eu acho importante também a gente frisar, né? E eu acho que a gastroplastia, particularmente, eu acho ela, né, um ótimo procedimento por causa disso, porque eu acho que é uma forma da gente comer menos, sem ter sequelas, né, de desabsorção e tudo mais, mas com um limitante para restrição, né, do volume, né? Então o paciente, ele acaba se habituando, né? Ele entende mais o que é fome, o que é vontade, e aí a gente consegue realmente ter essa manutenção da perda de peso, né? Sim. Perfeito. Tá ótimo. Beleza, vamos seguir. A próxima pergunta para o Dr. Bruno aqui. Quais são as indicações da gastroplastia endoscópica? Legal. Então, existem várias indicações para, como é um procedimento minimamente invasivo, né, igual a doutora Fernanda já falou, existem várias indicações. A indicação mais comum e mais precisa, assim, seria aquele paciente que tem um IMC entre 30 e 35, né? É um paciente que já tem uma obesidade grau 1, mas não tem critério ainda para poder fazer a cirurgia bariátrica, tá? Um outro paciente que se enquadraria aí nas indicações seria aqueles pacientes, às vezes, que têm indicação até de fazer cirurgia bariátrica, mas às vezes ou tem algum problema de saúde muito grave e que não poderia ser submetido à cirurgia, tá? E o mais comum de todos seria aquele paciente até que tem indicação de fazer a cirurgia bariátrica, né? Tem um IMC maior que 35, com comorbidades, um IMC maior que 40, mas aquele paciente que não quer e se recusa a fazer a cirurgia bariátrica, né? Ou porque tem medo, ou por causa do aspecto da desabsorção aí, né? Não quer ficar tomando remédio a longo prazo. A maioria dos pacientes enquadram nesse perfil, né? Então, um dado interessante, assim, que de todos os pacientes que têm obesidade têm indicação de fazer cirurgia bariátrica, apenas 2% dos pacientes querem fazer cirurgia bariátrica, né? Então, assim, a gente sempre fala que, na verdade, a gastroplastia não é um método para concorrer com a cirurgia bariátrica, né? Para aquele paciente que realmente tem indicação de fazer cirurgia bariátrica, é um método muito consolidado, realmente muito efetivo na perda de peso, mas por várias questões a minoria dos pacientes querem ser submetidos à cirurgia bariátrica. Então, a gastroplastia é uma ótima opção nesses casos, tá? Uma outra opção também, a gente já falou aqui do argônio, né? Mas seriam também aqueles pacientes que já fizeram cirurgia bariátrica e voltaram a reganhar peso. A gente falou isso bastante na live do argônio, né? Até 35% dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica podem ter um reganho expressivo de peso, né? Às vezes ou porque não mudou o hábito, até mudou o hábito, mas passou por algum momento difícil que voltou aos velhos hábitos. Existem várias as causas desse reganho de peso, tá? A gente já falou na live do argônio que uma delas pode ser a dilatação da anastomose, né? Quando aquela emenda do estômago com o intestino dilata,
Mas o reservatório gástrico também, o cotinho gástrico, ele também pode dilatar, né? E às vezes, quando esse coto gástrico está muito grande, a gente pode usar a endossutura para reduzir um pouquinho ele e o paciente voltar a perder peso. Então, você vê que existem várias indicações aí para o método, né? Se eu só complementar uma coisinha que eu acho que é importante também, a melhor indicação, igual o Dr. Bruno falou, entre 30 e 35, por quê? Porque nesse procedimento a gente tem uma estimativa de perda de entre 20 e 30% do peso. Então, para esse paciente, essa porcentagem faz com que ele reduza muito o peso. O paciente que já é obeso mórbido ou que vai para a cirurgia bariátrica, ele também vai reduzir um peso, mas não vai ser suficiente para o tanto que ele precisa, você entendeu? Então, o método, ele tem essa porcentagem de perda, então, talvez para um paciente que precisa perder muito, ele não vai atingir essa perda, que é por isso que a bariátrica atinge, né? Então, por isso a gente não compete com a bariátrica, tá? Isso é importante a gente frisar bem mesmo, igual o Dr. Bruno falou. Isso. E tem uma coisa importante também, né? Igual a doutora Fernanda falou, às vezes para esses pacientes que têm um MC muito elevado, realmente, assim, a endossutura, às vezes o paciente não consegue perder todo o peso que ele necessitaria perder, né? E que poderia perder com a cirurgia bariátrica, mas geralmente uma perda de peso acima de 10% já consegue melhorar bastante a parte de saúde do paciente, né? Então, às vezes o paciente tem esteatose hepática, que é a gordura no fígado, né? Com uma perda de peso de 10%, ele já consegue melhorar isso bastante, né? Então, mesmo às vezes o paciente não atingindo essa perda de peso, que seria o ideal. O ideal, né? O total, né? Exatamente. Mesmo ele ainda se beneficia, né? Beneficia do método. Exatamente. Legal. Joia. Vamos seguindo, então, aqui. A próxima pergunta é para a doutora Laís. Deixa eu ver aqui. Aqui, devo contar para a minha família? Essa é uma pergunta importante aí, né? Acho que a gente escuta isso bastante nas avaliações, né? E eu sempre reflito muito com o paciente do porquê sim e do porquê não, né? Por que contar, né? Eu acho que talvez muitas vezes contar por causa de uma rede de apoio, né, necessária no início, e o porquê não contar como uma privacidade, né, do momento. Eu acho que uma coisa é você falar, não quero contar para ninguém, ou não quero contar para as pessoas além da minha família, né, algo assim. Mas o que eu acho que é importante da questão familiar, né, nós lá do núcleo, a gente discute muito sobre as influências da família, tanto de forma positiva, né, que é muito enriquecedor quando a gente pensa na família como rede de apoio para esse paciente, né, como também uma influência negativa, que infelizmente existe, por N motivos, que aí também entra muito no âmbito psicológico, né. A gente tem um procedimento em algumas situações, é sempre muito individualizado o tratamento no núcleo, né, então a gente olha paciente por paciente, caso a caso, né, e em muitos casos a gente chama essa família para o atendimento, claro, sempre com o paciente ciente deste movimento, né, sempre com uma autorização desse paciente. Então, o quanto é importante contar para a família nesses casos, né, em que a gente consegue mostrar para esse familiar como ele pode ser a rede de apoio, qual momento esse paciente está vivenciando, porque uma mudança, ela não é simples em nenhum sentido, né, a gente, para gerar mudança, a gente gasta muita energia mesmo, né? Isso que eu falo muito para os pacientes, é um desafio a mudança. E se você não tem uma rede de apoio, fazer essa mudança sozinho, o desafio às vezes é maior ainda. Então, o contar ou não é sempre muito discutido e refletido com isso. A gente reflete muito com o paciente, sempre olhando o que tem de positivo e de negativo no não contar ou no contar, né? Mas eu acho importante, né, envolver a família, pelo menos a família próxima, para que a gente tenha uma rede de apoio nesse momento. Legal. Ficou claro? Sim, sim. Eu acho que, assim, é até uma coisa que, uma cirurgia bariátrica, eu acho que não tem nem como a pessoa não contar, né? Pelo menos para algum parente próximo, porque vai ficar internado e tal. Esse método até permite, porque esse método a pessoa, ela faz e no mesmo dia ela vai ter alta, né? Então, às vezes vai embora para casa e não quer nem contar. Então, mas o mais importante é isso daí, é a rede de apoio, né? Porque são as pessoas que vão estar em volta, influenciando bem ou mal
né, no tratamento, acho que é Sim. mais importante. E a isso. gente tenta ajudar a iluminar, né, o quanto mais. Quando também está tendo a influência negativa, a gente mostra para o paciente, mostra para o familiar quais caminhos podem ser melhor para eles, né? Então, acho que isso é importante. E até da parte alimentar também, né? Porque ela vai ficar restrita por pelo menos um mês, né? A alimentação, Sim, né? 20 dias que seja, né? Não vai poder participar. Então, como ela vai lidar com isso também, né? Com a família. Exato. Essa é uma reflexão também bem constante, né? Até que ponto esconder é algo que vai facilitar, né? Porque Sim. a família é o primeiro convívio social, praticamente. Então, Sim. será que nesse processo aí de mudança de hábito ou de mudança de alimentação, eu vou me privar de ter contato com todas as pessoas todo o tempo? Como será que eu vou fazer isso? Né? Porque isso é importante de pensar. E eu acho que muitas vezes também vem uma angústia da família, né? Às vezes o familiar começa a olhar e falar, nossa, ele não tá feliz, ele não tá comendo nada, ele antes comia um prato gigante, agora ele não tá comendo, né? Então, às vezes vem uma angústia da família aí nesse processo, né? Se a gente for pensar. É complicado, né? Porque esse processo, essa família talvez tenha ajudado a levar a pessoa a ganhar peso, né? Tudo disso que você falou. Às vezes, acho que é muita coisa de mãe, né? Ah, não tá comendo é porque não tá bem. É muito cultural, né? É cultural, né? Então, aí é por isso que é importante, né? Porque às vezes talvez a causa não esteja em você, não esteja no meio. Sim. E a mudança precisa ser familiar, né? Eu acho que a Simone pode, né, falar muito, mas a gente frisa muito, não adianta você, é uma dieta. Não é uma dieta, é a vida real, né? Que a gente brinca depois do primeiro mês. Então, eu faço uma comida para mim e uma comida para minha família. Por quê? Né? O porquê que a família não pode comer a sua comida? Porque meu filho não gosta de tal coisa, mas não gosta de tudo, né? Como a gente vai fazendo essa introdução alimentar na família como um todo, ok? Você precisa de algumas restrições, né? Mas a gente pode gerar saúde para a família toda, né? Sim, exatamente, porque se o filho não gosta também, né, o ambiente familiar, como vai ser a saúde dele no futuro, né? A gente também tem que pensar isso, né? Os filhos também são um reflexo dessa alimentação, né? Então, e aí não é sustentável, né, Si? Porque você fazer uma mudança que só você cozinha só para você, por quanto tempo você vai conseguir fazer essa comida, né, tão diferenciada? Então não fica sustentável o tratamento, né? Exato. Com certeza. E não é comer uma dieta, né? É começar a comer bem, né? Começar Sim, a comer ter saúde, né? direito, do jeito saúde. certo, equilibrado, né? Com saúde. Então, é bom. Mal não vai fazer mal para ninguém, pelo contrário, vai fazer bem para todo mundo. Né? E os pacientes que têm isso, né, que eles conseguem envolver a família, quantos falam, né? Nossa, meu marido mudou, minha filha mudou, né? Ou minha esposa mudou. E que não significa comer ruim, né? Essa comida ruim. A dieta da comida congelada, ruim. Não, é comida gostosa, precisa ter prazer. Tem que ter prazer. Né? Sim. Sim, com certeza. Existe, né? Eu falo, a gente tem que redescobrir, né? É um novo momento da gente redescobrir outros prazeres, né? E outras formas também de lidar com as emoções que não só com o alimento, né? Porque eu falo assim, é importante a gente comer, né? Mas também a comida não é tudo na nossa vida, né? A partir do momento que a vida inteira gira em torno de uma coisa, tem algum outro ponto que está errado, né? Ela não precisa ser a única fonte de prazer, mas ela precisa continuar dando prazer. Dando prazer, exatamente. Perfeito. Beleza, vamos seguir. Bom, a próxima pergunta agora, deixa eu ver, para a doutora Fernanda. Eu acabei dando um spoiler aí, né? É preciso ficar internado para fazer procedimento? Então, essa é uma dúvida também frequente. Não precisa ficar internado, tá? Na verdade, alguns raros casos a gente mantém o paciente internado, mas é um procedimento basicamente feito em hospital dia, ou seja, o paciente entra de manhã, a gente faz o procedimento, ele fica até o final da tarde e depois vai para casa, tá? É um período de recuperação, a gente pede 3 dias, basicamente, os 3 primeiros dias são os mais críticos, assim, com dor, algum desconforto, algum sintoma, e depois o paciente, ele permanece bem. Então, é um procedimento rápido, né, não necessita internação igual outras cirurgias. Por isso, ele é até considerado um procedimento, não uma cirurgia, né? Sim.
Perfeito. Tá jóia. E só complementar também, os pacientes ficam muito bem, né, Fer? Assim, Muito. Até quando a gente às vezes compara com o paciente que coloca o balão, né? O paciente que Sim. coloca o balão às vezes costuma ter Sente muito mais desconforto do que com esse procedimento, né? Que faz a gastroplastia. Né? A gente gosta muito do pós-operatório, se é assim que a gente pode dizer, né? Porque o paciente ele sente um desconforto, mas não chega a ser uma dor importante, tem muito pouco episódio de vômito, às vezes nem tem, né? Então é um pós muito, muito tranquilo. Então a gente fala que a melhor parte do procedimento é depois do procedimento. Então é bem mais tranquilo, às vezes, do que o balão mesmo. Verdade, isso ficou muito bem. E pelo fato de ser tranquilo, já teve paciente que duvidou que tenha sido feito? E abusou. Acho que não fizeram em mim, não. Muito bem. Já aconteceu? Já. Muitos falam, mas você fez mesmo, doutor, alguma coisa aqui? Não é possível, tô tão bem, né? Tô dirigindo. Normalmente a gente libera para fazer as atividades normais, né? Lógico que tem algumas restrições de não pegar peso, algumas coisas assim, mas a gente libera para ele ter a vida normal e aí ele fala assim, tem certeza que fez alguma coisa? É bem comum a gente ouvir isso, né? Uma dúvida que eu já vi várias vezes é se pode, a senhora falou de fazer o procedimento, né? Voltar à rotina, pode fazer esporte, pode fazer atividade física depois, como é que é? Pode, né? A gente pede alguns dias, normalmente 15 a 20 dias, para que esse paciente se recupere, né? Principalmente porque ele vai estar ainda com essa dieta, ele vai estar se adaptando a uma dieta também, né? Inicial, igual a doutora Simone falou, a gente vai ter uma alimentação diferente. Então, a gente também não pede para ele não fazer grandes esforços, atividades pesadas, mas ele pode voltar com pequenas atividades. E é só a questão do peso, né? Evitar pegar peso, esforçar a região do abdômen que a gente pede para evitar. Mas, normalmente, atividades rotineiras, sem grandes esforços, a gente libera, sim, bem precoce, tá? Maravilha. Tudo bem. Acho que o doutor Bruno... O doutor Bruno teve algum probleminha de conexão. Já ele volta. Daqui a pouco ele volta. Vamos seguindo aqui. Próxima pergunta para a doutora Simone. Preciso tomar medicamentos e vitaminas continuamente após o procedimento? Boa. É um medo também, né? Se tem que tomar agora, eu fiz, será que eu preciso tomar vitamina o resto da minha vida, né? Como que vai ficar? Não, né? Não tem essa necessidade. Após, por volta aí do 3º mês, até devido à grande perda de peso que os pacientes têm nesse momento inicial, e como a dieta, né, no primeiro mês, os primeiros 30 dias são restritas, né, dietas líquidas, acaba tendo uma ingestão menor de algumas vitaminas e minerais, então a gente faz a suplementação por um período aí, e aí essa suplementação varia de acordo com os exames de sangue prévios que a gente pede dos pacientes, né, com a necessidade individual de cada um. Então, isso é importante a gente ressaltar, que cada paciente é um paciente, cada um tem suas necessidades especiais, e o período que a pessoa vai ter a suplementação também depende da qualidade dessa alimentação que ela tem, né? Então, porque eu falo, o paciente pós a gastroplastia, ele come pouco, né? Mas tem que ser um pouco de qualidade, né? Então também não dá pra gente, eu tô tomando vitamina, não vou ligar tanto pra qualidade do que eu como, né? Sim. Mas é por um período menor, muito diferente de uma bariátrica que o paciente tem que fazer a suplementação, né? O resto da vida, né? E é aí, interessante, né? Pode falar, Fê. E aí entra aquela questão da diferença com a bariátrica, né? Porque, na verdade, a gente suplementa uma resposta normal do corpo para o processo que a gente passou. A bariátrica é um processo de desabsorção. A gente cria uma desabsorção no paciente. Então, ele precisa suplementar porque ele não vai absorver. É diferente desse processo que, na verdade, é por um período de resposta natural. Então, a gente ajuda nesse período de resposta. Mas não é para se manter isso para o resto da vida. Né? É mais responsivo, né, Se assim, ao período, né? E é por um período, né? Isso, então, assim, exatamente. por um tempo em específico, né? Em específico. E como eu falei, depende muito do padrão de cada alimentar de cada paciente, né? Mas não dá para comparar.
né? Não dá para comparar. É interessante o quanto eles ficam, né, tão sensíveis, assim, no sentido de começar a identificar a alimentação, que eles percebem quando eles não estão comendo de forma com saúde, né? Porque a restrição já existe, então você fica muito mais consciente do seu corpo, né? Então você percebe, nossa, parei de comer com qualidade, o corpo já respondeu de alguma forma. É muito, eu acho muito interessante e a gente sempre fala com eles, né? Não adianta estar com um espaço menor se você preenche com leite condensado, por exemplo, né? Sim. Então, é calórico, vai engordar da mesma forma. Então, o objetivo é você comer menos com melhor qualidade. E esse é priorizar os alimentos com melhor qualidade, porque você vai estar com um espaço menor. Sim, e é por isso que eu falo que esse primeiro mês também ele é fundamental para a gente mudar os hábitos alimentares, né? Então, se a gente conseguir ficar pelo menos por 3 meses, que eu peço para os pacientes, com hábitos diferentes, né? Então, diminuir o consumo, restringir o consumo de açúcar refinado, né? De alimentos refinados, fritura, bebida alcoólica. Quando eles voltam, como a Laís falou, quando volta, né? Entre aspas, a uma rotina, fala, nossa, eu tenho um efeito. Então, isso que eu sentia era por causa disso, né? Eu não tinha mais. Até sintomas de pele mesmo, intestinais, né? Fala, nossa, nunca mais tinha tido tal coisa, né? Minha pele já estava muito melhor. Como a alimentação, eles até brincam. Nossa, mas só a alimentação já muda tudo isso, né? Na minha vida. Eu falo, só. Só, né? Detalhe. Exatamente. E o quanto eles passam a ouvir muito mais o corpo, né? Eles começam a ouvir qual a necessidade do corpo, né? Intestinal, enfim, da pele. Isso é muito bacana. É muito engraçado eles falarem também, né, Se falar, eu vou ter que viver de dieta a vida toda? Não, a dieta é o comer normal. Para ele não identifica que é o comer normal, né? É que ele come tão anormal que o normal para ele é o anormal, na verdade. Exatamente. Né? Eu tenho um semáforo dos alimentos que eu mostro, né? Então, a base da nossa alimentação, dos alimentos mais naturais, enfim, né? E os ultraprocessados em si. Muitos falam, nossa, minha alimentação está totalmente invertida, né? A base da alimentação é toda de... E aí, na verdade, não é fazer dieta, né? É comer de forma bem, né? Bem. Sim, e eu gosto muito de trabalhar o intestino também, né? Como isso relaciona. E eles sentem muita diferença, né? Então, é impressionante, assim, né? Eles falam, tem uma ligação importante, né? E muitos falam, nossa, eu achava que o meu intestino funcionava bem. Hoje eu vejo que o meu intestino funciona bem, né? Ter qualidade, assim, né? Então, em pequenas coisas, como muda, né? Mudou muito. E eles se surpreendem até com a sensação, a percepção da fome, né? Então, antes eles comiam grandes quantidades e ainda ficavam com muita fome, sempre, constantemente. E aí eles aprendem a diferenciar essa questão da fome e da vontade e percebem que com bem menos alimentos, mas alimentos equilibrados, né? Essa fome não vem mais, né? Fica tudo muito regradinho, né? Eles têm uma alimentação que fazem eles se sentirem bem durante o dia todo e sem ficar com vontades, né? E o procedimento ajuda nisso também, sabe, Vi? Porque quando a gente muda o formato do estômago, a gente altera esse esvaziamento desse alimento. Então, além de ele caber menos alimento, ele esvazia mais lentamente. Então, o intervalo entre uma refeição e outra acaba ficando mais longo porque ele se sente saciado mais tempo. E isso é importante, porque essa questão da saciedade muda. Ele percebe que ele não precisa comer toda hora ou comer grandes volumes para se sentir satisfeito, né? Sim. Era até isso que eu ia comentar, porque o estômago ele não é um saco, né, que não faz nada, ele só segura o alimento. Não, ele tem a função, né, a doutora pode explicar melhor, doutor Bruno, ele libera hormônios, ele tem, cada parte do estômago ali tem uma função, tem um jeito de funcionar, né, e a partir do momento que tem essa redução, você ajuda, eu acho, o funcionamento dele, o procedimento possibilita isso, né, ajuda a pessoa a melhorar tudo isso, né, porque senão, todo mundo, era fácil fazer, né. Sim, a gente costuma preservar, na verdade, no procedimento, uma parte do estômago que é responsável pela saciedade, que é onde a gente vê os receptores de saciedade ali, que é o fundo gástrico. Então, a gente preserva essa parte justamente para preservar essa sensação de saciedade. Essa sensação de prazer é importante com a comida, como a gente já comentou. Então, o paciente precisa ter fome, comer e se sentir satisfeito. Isso dá prazer, né? Então, isso a gente preserva no procedimento. Isso a gente vê a diferença com relação à cirurgia bariátrica nesse ponto também, né? Até um dos, acho que
dos efeitos colaterais da bariátrica, né? Porque a região que eles abordam ali, eu acho que tem uma alteração nisso, né, na É que sociedade. são processos diferentes, né? São, não é que é um melhor ou pior, são objetivos diferentes e processos diferentes. Então, por isso que a gente fala que é preciso avaliação médica, é preciso o paciente ser bem orientado, bem indicado qualquer procedimento. Acho que o principal ponto é esse, você indicar o melhor procedimento para o paciente certo, né? E senão não adianta você indicar um procedimento bom para o paciente que não tem indicação para aquele procedimento, vai dar errado. Então, a gente não é contra nenhum procedimento compete com o outro, como o doutor Bruno falou, a gente precisa saber indicar bem, Ser bem né? Isso é indicado. fundamental. Essa é a importância da avaliação, né? Porque E a do gente... médico treinado, né? Do do médico médico treinado. treinado, porque lá no núcleo a É. gente... muita gente liga perguntando quanto que é, como que é para fazer e tal. Então, primeiro preciso passar por avaliação, passar com o nosso médico, para ele entender o caso, entender e indicar bem o tratamento, né? Exatamente. Não é só Muitas vezes é vender. comum o paciente vem procurando um método e a gente indica outro, né? E o médico treinado, ele não é só para fazer o procedimento, é para ele saber indicar o melhor tratamento para o paciente. Isso é fundamental, isso que a gente faz na primeira consulta, que tem que ser com o médico justamente por isso, né? Exato. Isso aí. Pode seguir? Vamos lá, então. A próxima pergunta para o Dr. Bruno. Doutor Bruno, é verdade que se eu fizer gastroplastia endoscópica, isso pode atrapalhar? Deixa eu ver. Caso precise fazer alguma cirurgia no estômago? Ok. Bom, não, tá? Igual a gente já falou na gastroplastia endoscópica, a gente não vai remover nenhum pedaço do estômago, né? Então, primeira coisa, a gente consegue examinar por endoscopia esse estômago, né? Essas pregas que a gente faz até dificultam um pouco a questão de ser examinado, mas não impedem, né? Diferente de alguns tipos de cirurgia bariátrica, por exemplo, uma cirurgia que é mais comum, que é o bypass, tem parte do estômago que vai ficar excluso, e assim, com raras exceções de alguns procedimentos mais avançados, uma parte do estômago que não vai ser examinada mais, né? Por isso que sempre o paciente, antes de fazer a cirurgia bariátrica, precisa fazer uma endoscopia. Na gastroplastia endoscópica, como não tem corte, a gente consegue examinar bem esse estômago. E não tem contraindicação a fazer nenhuma outra cirurgia depois, né? Por exemplo, se o paciente tiver alguma úlcera mais para frente, qualquer coisa que precise abordar esse estômago, não tem contraindicação. Mesmo que algum paciente, por exemplo, no futuro precise, por algum motivo, né, reganhe peso, precise fazer uma cirurgia bariátrica, a gastroplastia endoscópica ela não contraindica outro procedimento, né? Às vezes, quando necessário, a gente pode remover a gente chama de âncora, né? É o que vai prender o fiozinho de sutura dentro do estômago. Então, não tem muita dificuldade de mudança técnica para ser feita a cirurgia, né? Então, respondendo, não altera aí a possibilidade de operar o estômago depois. Perfeito. Tá ok. Vamos seguir, então. Deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que isso foi a pergunta que mandaram aqui para mim. Eu não sei se foi respondida já, mas eu vou fazer aqui. Pode ter alguma complicação na gastroplastia? Eu acho que já foi falado no começo, né? Acho que não, acho que a gente não comentou sobre Não? isso. Na verdade, é um método com baixo índice de complicação, tá? O paciente, complicações que a gente vê, pode ter um sangramento durante o procedimento, né? É o principal tipo de complicação, mas em relação aos outros métodos, ele é um procedimento com muito baixo índice de complicações, tá? Então, por isso que muitas vezes até aquele paciente que não pode ser submetido a uma cirurgia bariátrica, porque tem comorbidades, tem outros problemas de saúde, ele pode ser submetido a esse procedimento porque o risco é muito menor, tá? Isso, comparativamente, ele tem um risco bem mais baixo mesmo que os outros procedimentos cirúrgicos, tá? Certo. Trazendo só em números, né, para exemplificar o que a doutora Fernanda falou, assim, as complicações que se consideram graves, né, na gastroplastia endoscópica gira menos de 1%, né, e nas cirurgias bariátricas chegam a 17% a 20%, tá? E a taxa de mortalidade, as maiores séries que tem 0% de mortalidade, e a cirurgia bariátrica também é um procedimento muito seguro, a mortalidade é de 0,04%, tá? Mas, assim, com relação às complicações aí, realmente o número é muito menor. É muito menor, né? Certo, maravilha. Deixa eu ver aqui.
Bom, aqui uma outra pergunta seria quais as contraindicações? Eu acho que Acho que a gente já falou, né? Só desculpa cortar, da parte alimentar, eu acho importante a gente falar sobre os transtornos alimentares também, né? Porque isso sim pode ser uma contraindicação para a gente fazer o procedimento, né? Mas para isso a gente faz avaliação, né? É justamente por isso que é importante fazer uma avaliação prévia, né? Tanto comigo como nutricionista, quanto com as psicólogas, né? Para a gente conseguir identificar algum transtorno alimentar, como que seja compulsão alimentar, né? Ou até uma bulimia, porque muitas vezes as pessoas acham que quem tem, né, bulimia acaba sendo pessoas magras, mas não, também tem obesos, né, que tem essas formas de expurgo. Então, acho que isso vale a pena, né? Não sei, sim. É importante a gente sempre fala muito isso, né? O quanto a gente olha esse todo, e muitas vezes é melhor a gente tratar, né, essa compulsão ou algo que a gente identifique, né, como que possa prejudicar, e após um tratamento a gente realizar o procedimento, né? Então a gente cuida bastante dessa parte da avaliação, acho que isso é importante. E é interessante, né? É interessante vocês falarem isso, porque às vezes a gente pensa só da parte médica, né? Contraindicações da parte médica. E os casos que a gente não fez no núcleo foram casos, na verdade, por transtorno alimentar mesmo, que precisavam de tratamento psiquiátrico prévio, né? Um acompanhamento prolongado antes da realização do procedimento. Então, muito importante ter testado isso. Se a gente for pensar numa compulsão alimentar instalada, né, a pessoa não vai poder comer nesse início. Se ela não tiver tratado a compulsão, ela vai estourar os pontos, porque a compulsão ela é muito maior, né? Assim, é uma força muito maior que vem com que ela tenha essa compulsão alimentar já instalada, né? Então a gente precisa fazer o tratamento com medicação, aí a avaliação psiquiátrica, né? Entra toda uma equipe, né, médica, uma equipe técnica para a gente tratar e depois realizar o tratamento, o procedimento. E a gente não abandona esse paciente, né? A gente fica com ele até ele ter condições de fazer o procedimento. Então, a avaliação é para isso, a gente identificar o problema e acompanhar ele até ele resolver esse problema para que a gente possa ajudá-lo, né? Exatamente, o nosso objetivo é propiciar, né, saúde para esse paciente. E se a gente identificar qualquer ponto que não está saudável ali, a gente vai cuidar primeiro. Né? Então, essa avaliação ela faz toda a diferença, esse acompanhamento também, né? Em nenhum momento a equipe do núcleo vai indicar algo que não seja positivo para esse paciente, que não seja saudável. Não seja seguro, né? Exato. Seguro. Porque o procedimento tem que ser aliado, né? Não contra, né? Então, é isso. Para ajudar, né? Para prejudicar. Não é para prejudicar. Um problema a mais, né? A mais. Até por isso... Opa, só complementar da parte do ponto de vista médico, né? As contraindicações seriam tipo paciente que tem uma história de câncer, né, gástrico, por exemplo, aqueles pacientes que têm úlcera ativa ou que têm alguma malformação vascular, né, às vezes tem problema no fígado, termina tendo varizes de esôfago, ou o paciente tem alterações anatômicas que a gente não consiga passar o aparelho, né? Às vezes o paciente tem uma estenose no esôfago, seriam essas as contraindicações principais, além do ponto que elas pontuaram que é excelente essa parte de compulsão alimentar. Né? É até uma questão que muito paciente chega lá, ele fecha o contrato e ele já quer fazer logo, né? Ele fala, e aí, dá para marcar semana que vem? Às vezes dá, né? Se a gente conseguir fazer a avaliação e tal, mas é um pouco difícil, porque a avaliação é bem minuciosa, né? Tem uma série de exames de sangue, passa com a nutricionista, passa com a psicóloga, tem que fazer o ultrassom de abdômen também, né? Fazer até uma endoscopia, se tiver uma endoscopia recente, aí não precisa, mas tem que fazer uma endoscopia para ter esse cuidado, para garantir que a pessoa está preparada para iniciar o processo, né? E aí, com isso também tem né, a gente faz uma discussão do caso mesmo, para ver se está redondinho em todas as áreas, parte médica, psicológica, né, do nutricionista, para daí a gente dar o ok, né, desse. Exatamente. Todo mundo que faz o procedimento passou pela equipe, né? Aí a gente trabalha em equipe junto por causa disso.
E a gente garantir. segue depois falando desse paciente também em equipe todos os meses, né? Isso é Sim, importante. todos os meses. Todos os meses nós fazemos reuniões, passamos caso a caso, né, para saber se tem algo importante, como encaminhar, como proceder, isso com a equipe toda. Né? Eu acho que até algo que complementa, acho que uma pergunta aqui do começo lá, né, se podia fazer fora ou não. Um dos motivos da gente fechar esse pacote, né, com a equipe, o paciente que ele se beneficia muito mais, né, desse acompanhamento. A gente passa caso a caso, vê as dificuldades, né, vê os pontos que o paciente está evoluindo, e às vezes com um acompanhamento externo o paciente não teria esse benefício todo, né? Sim, com certeza. E isso faz toda a diferença. Parece que não, mas é o que faz toda a diferença. A gente poder trocar figurinhas, como a gente fala, né? Isso ajuda o tratamento, né? Impulsiona o tratamento. Sim. Né? E até na parte nutricional também, né? Muito é fascinante você poder acompanhar mês a mês, né? Ou seja, com a periodicidade de cada tratamento do núcleo. E até, às vezes, eles chegam meio sem entender o porquê que tem que ir também com a nutricionista, né? Não é só seguir, né? Eles falam, já fui em várias, né? Já fui, né? O que vai mudar, né? Eu falo, não, cada consulta a gente tem uma meta diferente sem você perder o seu primeiro, né? Então, assim, a gente tem que ir sempre em busca de melhorias, né? Sempre dá pra gente, porque até tem paciente que fala, me fala quantos gramas que eu tenho que seguir, quanto que eu tenho que comer na refeição? Não sei, né? Cada um mas tal pessoa come tanto, eu vou comer isso também, né? Então, é isso que é o legal da gente poder acompanhar o paciente realmente. Né? Eu tenho até o exemplo de um caso que aconteceu lá com a gente, que uma paciente, ela passava todos os profissionais e em reunião era discutido, né? Por que ela não perdia peso, não perdia peso. E aí, até depois de um tempo, depois de muita pesquisa, a equipe toda conversando, tentando ver cada ponto para ver se descobrir alguma coisa, né? Acho que descobriu que a paciente tomava um medicamento, acho que psiquiátrico, né? Há muito tempo já, que acho que nem ela lembrava, que já era parte da rotina dela, ela nem lembrava, né? E aí estava afetando a perda de peso. Então, acho que essa que é a importância, que toda a equipe ali, em cada um na sua área, né? Conversando, tentando descobrir e tal, para ver o que estava causando aquilo. O importante é a forma que o paciente perde peso, não é perder peso por si só. A gente acompanha com a bioimpedância como ele está perdendo esse peso, a custas de que é essa perda de peso. Exatamente. Né? E foi esse o ponto dessa paciente, ela tinha uma interferência medicamentosa que não estava permitindo a perda de peso da forma como a gente gostaria. Ela perdeu a custas de, por exemplo, água ou massa magra, que não é o objetivo, a gente quer que o paciente perca gordura, né? Que é isso que vai propiciar a saúde. Então, a gente avalia isso com as bioimpedâncias e foi o caso dessa paciente, a gente viu que a interferência medicamentosa estava influenciando aí, né? Legal. A gente tem mais 5 minutinhos aqui e tem umas perguntas. Um paciente perguntou aqui no chat. A gente já falou, mas se puder responder para ele rapidinho. Sobre recuperação e procedimento. Ele está querendo saber se é rápido. A gente falou mesmo disso, é um procedimento que propicia uma recuperação bem rápida, né, em vista dos outros procedimentos cirúrgicos, sem dúvida. O paciente vai embora no mesmo dia, ele normalmente faz o procedimento ao longo da manhã, no final da tarde ele vai para casa. São 3 dias que a gente fala que apresentam mais sintomas, desconforto, pode ter episódio de vômito, mas é um procedimento que o paciente fica muito bem, tá? A gente até comentou aqui que, às vezes, o paciente questiona se a gente fez mesmo algum procedimento, né? Porque não tem dor importante, por não ter corte, por não ter um processo maior, né? E é tudo feito por endoscopia. Então, é um procedimento com uma ótima recuperação, tá? Esse é um dos pontos fortes desse método. Legal. Uma outra pergunta que mandaram aqui no chat também a partir de qual idade pode fazer? Falou aqui cirurgia, né? Mas a gente já explicou que não é bem uma cirurgia, é um procedimento e tem uma diferençazinha. Mas a partir de qual idade pode fazer? Ok. Quer falar, Bruno? Então, é um pouco diferente do balão, assim, como é um procedimento mais novo, né? Ainda não tem muito protocolo para adolescente, igual já tem no balão, né? Então, geralmente, a partir dos 16, 18 anos, mas só tem que avaliar caso a caso, né? A gente avalia bastante caso a caso, até tanto da idade mínima quanto da idade máxima, né? Não tem um limite mínimo nem máximo. Isso é cada caso, a gente avalia realmente cada caso. Mas a gente hoje não tem, como o doutor Bruno falou,
nenhum protocolo estabelecido para adolescentes ainda, como tem no balão. Então, a gente evita fazer em adolescentes, né? A gastroplastia, a gente tenta outros métodos antes da gastroplastia, porque há uma mudança de anatomia. Então, num paciente tão jovem como adolescente, a gente evita. A gente tenta outros métodos para menos, né? Assim, não invasivos, porque a gastroplastia também é minimamente invasiva, mas a gente tenta outros métodos que preservem mais a anatomia do que esse método, né? Exato. Tá? Maravilha. Bom, pessoal, então eu acho que chegamos ao final da nossa live. Falta um pouquinho de tempo aqui, né? E acho que vocês querem deixar alguma mensagem final aí, pessoal que tem medo de fazer gastroplastia, acho que vai ficar com o estômago amarrado ali, não sei, e não quer fazer. Eu acho que a mensagem, eu sempre deixei nas outras lives, eu acho que é muito importante, não tenha medo de procurar ajuda, gente, não tenha medo, né, se você está na dúvida, ou se está difícil de perder peso sozinho, ou se acha que está fora do peso, está incomodando, está mudando a rotina, procure a gente vai orientar, vai ver se tem indicação, qual o método, o que pode ser feito, né, então, acho que sempre procurar precocemente evita com que a obesidade aumente e ganhe outros problemas de saúde que ficam piores, hipertensão, diabetes, então, evite chegar num ponto, como a gente pega muito, né, Bruno? O paciente ia chegar num estágio muito avançado de obesidade. Então, procure ajuda, né? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que é importante. Pode falar, Fê. Não, pode falar, fica à vontade lá. Não, eu ia falar o quanto é importante a gente olhar para a saúde, né, e entender que o paciente, ele é uma das ferramentas, e a principal ferramenta do procedimento, né, o procedimento, ele precisa de várias ferramentas, é o psicólogo, a nutrição, né, os médicos, ou o procedimento em si, mas quem dirige tudo isso é o paciente, né, então é olhar para a mudança, né, a mudança precisa acontecer. Perfeito. Hoje é a nossa última live, mas nós vamos fazer vários vídeos, né? Vamos, né, Vinícius? Vamos colocar vários vídeos aí no YouTube, então vocês vão estar sempre com a gente vai estar sempre postando coisa para vocês, tá bom? Então tá joia, pessoal. Depois, quem quiser conferir na íntegra, não conseguiu ver toda a live, é só entrar no nosso canal no YouTube, tá? Clínica Endovale. E lá vão estar todos os vídeos anteriores e os próximos que a gente vai fazer, tá bom? Bom, até mais. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.